Fala pessoal, estamos aqui começando o segundo vídeo da nossa série. Hoje eu vou fazer mais um exercício de geometria analítica, só que um exercício agora que envolve a equação do plano. Vamos lá no exercício. Então o exercício é o seguinte, que a gente tem que fazer é encontrar um ponto P dentro do plano, que é formado por esses três pontos dados aí, o A, B e o C, de tal forma que esse ponto P do plano ele tem que estar o mais perto possível do ponto Q dado aí, que está fora do plano. Então, a situação que a gente tem geometricamente falando é essa aí. Nós temos três pontos A, B e C que geram o plano. Nós temos lá um ponto Q fora do plano. E nós temos o vetor, o ponto P dentro do plano, que é o que a gente quer encontrar. E N, o vetor normal do plano. Como que a gente vai fazer, então, para encontrar quem é esse ponto P de pato aí? Na verdade, tem duas estratégias na cabeça, mas eu vou fazer usando projeção. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar quem é esse vetor normal aí. Calcular ele é trivial porque a gente tem os pontos A, B e C. Depois eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um vetor que liga o plano ao ponto Q. Por exemplo, vou pegar aqui do ponto A até o ponto Q e construir esse vetor. Se eu projetar esse vetor aqui, que eu acabei de construir, que é o Q menos A, na direção do vetor normal, o vetor resultante vai ser exatamente esse segmento aqui, ó, o vetor que mora em cima do segmento de reta PQ. Esse cara aqui é a projeção de quem? Do Q menos A sobre o vetor normal. Isso é praticamente a solução do nosso problema. Por quê? Se eu olhar aqui, ó, partindo da origem até o ponto Q, eu tenho um vetor. Da origem até o ponto P, eu tenho outro vetor. Da origem aqui até o ponto P, eu tenho outro vetor. E eu sei que o P mais a projeção de Q menos A na direção do N dá exatamente o Q. Ou seja, eu posso achar o ponto P como sendo Q menos a projeção do vetor Q menos A sobre a direção do N. Então eu tenho que achar o N, projetar ali o Q menos A e aí só correr para o abraço. Então vamos seguir o nosso primeiro passo, que é encontrar o vetor normal do plano. Como eu tenho os vetores A, B e C, eu posso simplesmente encontrar dois vetores no plano, com esses três pontos. Então eu vou chamar de V e W, os meus vetores. O V vai ser a diferença do B menos o A, que vai dar 3 menos 1 e 2, menos o ponto 1, 1 e 0. Isso aqui vai dar 2, menos 2 e 2, enquanto eu tenho o segundo vetor no plano, que vai ser o C menos A. Posso escolher qualquer combinação, na verdade, estou escolhendo essa só porque eu achei que vai ficar mais fácil. O vetor C, o ponto C é 2, 1, menos 1. O ponto A, 1, 1, 0. Fazendo a diferença aqui, eu vou ter 1, 0, menos 1. Tendo esses dois vetores aí, o que a gente vai fazer agora para achar o vetor normal do plano e calcular o produto vetorial de V vezes W. O produto vetorial de V vezes W dá I, J, K aqui. Vou colocar os componentes 2, menos 2, 2, 1, 0, menos 1, que vai dar, na verdade, calculando agora o determinante aqui, então vai ficar 2I, então vai ficar duas vezes menos, né, aqui. 2 vezes menos 1 dá menos 2, menos 2 vezes 1 que dá menos 2 aqui, J mais o K, que é 2 vezes 0, menos 1 vezes menos 2, que dá 2K, então aqui dá o vetor 2, 4, 2. Beleza, achei o vetor normal do plano. O que eu preciso fazer agora? O que eu preciso fazer agora é achar o Q menos A. Por quê? Porque eu vou projetar aquele vetor Q menos A na direção do vetor normal, que é o 2, 4, 2 aqui. Então, nosso passo agora, segundo passo, projeção.
E aí, para projetar, eu vou precisar do vetor que eu vou chamar aqui de S, que ele é o Q menos o A. O vetor Q é o 3, 3, 3, o vetor A 1, 1, 0, a diferença entre eles vai dar 2, 2, 3. Tranquilo? E aí a projeção é um vetor, né? A projeção então do S na direção do N, ele vai dar o quê? Como que calcula? Ele é o produto escalar do S com o N sobre o módulo do N ao quadrado, tudo isso vezes o vetor N de nada. Então, eu já calculei o S, sei quem que é o N, ó, tem aqui o S, sei quem é o N também. Para calcular isso aqui vai ser tranquilo. Então, o produto escalar de S com N vai ficar, então, 2 vezes 2, mais 4 vezes 2, mais 3 vezes 2, dividido pelo módulo do N ao quadrado. Então, vai ficar 2 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, vezes o vetor N. E aí, nesse caso, o que eu tenho é 4, mais 8, 12, mais 6, 18, dividido por 4, mais 16, mais 4, 24, N. Isso aqui então dá 3 quartos de N, que na verdade vai ser então, se eu pegar o N ali, que é o 2, 4, 2, então é 3 quartos do vetor 2, 4, 2, que vai dar então aqui 3 meios, 3, 3 meios. Esse vetor aqui, que eu acabei de achar a projeção, é um vetor que está exatamente sobre o segmento de reta PQ. Então vamos olhar para ele lá na figura. Então, o segmento PQ, ele vai estar então aqui, ó, pintado de laranja, que é exatamente esse vetor projeção que eu acabei de encontrar lá embaixo. Então, o vetor projeção que a gente acabou de encontrar lá embaixo. E para a gente encontrar então o ponto P desejado, o que eu preciso simplesmente é fazer essa continha aqui, ó. Eu já achei a projeção, o Q me foi dado, aí eu vou achar o P de cara. Então vamos lá para calcular o P. Então nós temos que o P, ele é a diferença do ponto Q menos a projeção do S no N. O ponto Q é 3, 3, 3. A projeção a gente acabou de calcular é 3 meios, 3, 3 meios, que vai dar então como resultado 3 menos 3 meios dá exatamente 3 meios, 3 menos 3 dá 0, 3 menos 3 meios dá exatamente 3 meios. Só para a gente acabar, vamos para um terceiro passo aqui, que é verificar se deu tudo certo. No caso, eu só quero testar se esse ponto que eu encontrei, ele mora no plano de interesse. Então, posso achar facilmente a equação do plano, por quê? Porque eu tenho o vetor normal, que é o 2, 4, 2. Eu tenho 3 pontos no plano, vou escolher só um. Vou pegar, por exemplo, o A, que é 1, 1, 0, que é mais fácil. E com isso eu tenho que o vetor normal ele tem que ser ortogonal a um ponto, a um vetor qualquer que mora sobre o plano, ou seja, essa condição tem que ser satisfeita. E nesse caso, de imediato, eu tenho isso aqui. 2 vezes x menos 1, mais 4 vezes y menos 1, mais 2e igual a 0. E aí, para verificar se aquele ponto que a gente acabou de encontrar satisfaz essa equação, vou substituir. Então, 2 vezes x no caso aqui é o 3 meios, né? 3 meios menos 1, mais 4 vezes 0 menos 1, mais 2 vezes 3 meios. Isso aqui dá 2 vezes meio, menos 4, mais 3, isso dá 4 menos 4, que dá 0. Então aquele ponto encontrado, ele de fato está no plano como esperado, e ele é o cara que faz tudo dar certo. Beleza? Então é isso. Muito
Muito obrigado, pessoal. E aí no próximo a gente resolve talvez um problema mais interessante. É isso aí, valeu!